Ok, então nós vamos hoje começar o nosso live. Tem aqui um tema que, a meu ver, é bastante interessante porque dá-nos uma abrangência daquilo que nós trabalhamos em biodescodificação, que a grande base acaba por ser os traumas e os traumas, sobretudo, de desenvolvimento. Aqui vou abordar com vocês a nível da infância, da primeira infância. Não vamos falar do trauma relacionado com o momento da concepção e durante a gestação e durante o parto. Vamos falar da primeira infância. Vamos falar do que ocorre mais ou menos até aos 6 7 anos. E de que impacto é que isso tem na nossa fisiologia, que impacto é que isso tem depois na nossa vida como adultos. E o tema é mesmo esse: infâncias feridas, trauma de desenvolvimento. Obviamente que quando nós falamos em trauma de desenvolvimento, o que é que isto difere de um evento traumático, não é? E qual é que são as diferenças? O que é o trauma de desenvolvimento e como é que ele difere de um evento traumático isolado? Ora, um trauma de desenvolvimento, ele vai se referir ao impacto psicológico, neurobiológico, de experiências adversas que são repetidas, prolongadas ou crónicas durante a infância ou adolescência. Sobretudo, especialmente, quando ocorrem nas relações de cuidado. Estamos a falar com pais, com educadores, com figuras de apego. Hum, não se trata de apenas algo, entre aspas, mau que aconteceu, mas de um padrão de experiências que vai interferir no desenvolvimento emocional, cognitivo, social e físico da pessoa. Por isso é que nós dizemos que o trauma reside no corpo. Quando nós nos movimentamos, como nós falamos, a postura que temos, tudo isso nos dá indicações de como é que esse trauma de desenvolvimento teve impacto a nível psicológico e neurobiológico. Quais são os exemplos mais comuns quando nós falamos de trauma? Na primeira infância? Uma negligência emocional ou física persistente, a questão do abuso físico, emocional ou sexual repetido, uma exposição contínua à violência doméstica, uma questão de instabilidade familiar severa, abandono, múltiplas separações, a questão do divórcio tem impacto, contextos de guerra, contextos de pobreza extrema e também situações de institucionalização prolongada. Então, o trauma de desenvolvimento tem estas características todas. Trauma isolado é um evento único, é um evento de curta duração, em que ocorre em qualquer idade e que nem sempre vai envolver pessoas próximas. Então, há que aqui distanciar evento traumático de trauma de desenvolvimento. Porque o que nós estamos a falar é de trauma de desenvolvimento, é daquelas experiências adversas de infâncias que ficaram registadas na nossa fisiologia e que têm impacto, em nós, seja que idade que tenhamos. Podemos ser adultos, podemos ser jovens adultos, podemos ser mais idosos. Isso acaba sempre por ter um impacto. E as relações precoces com os cuidadores primários tem um impacto no sistema nervoso. Gabor Mate, Stephen Porges e muitos outros começaram a perceber, neurocientistas e médicos começaram a perceber a influência das relações precoces no sistema nervoso, que levava à criação de determinados padrões adaptativos. Padrões adaptativos como? Se calhar vocês têm noção, de alguns, como o controlo. Eu quero controlar as coisas que ocorrem. Caso não ocorra da forma que eu pretendo, eu entro em stress, eu entro em fuga, eu entro em luta. Um outro padrão adaptativo é o evitamento. Eu evito de sentir determinado tipo de emoções. Eu evito de pensar em determinadas situações. Sobretudo, evitar emoções. Viu-se ao longo da primeira e da segunda década
do século XXI, uma linha orientadora de exploração de autodesenvolvimento muito baseada no não vamos olhar para a emoção. A neurociência vem nos dizer exatamente o contrário. É preciso olhá-la, é preciso abordá-la e é preciso trabalhá-la. Porque isto depois leva a outros tipos de impactos, como eu vou falar mais adiante, que pode vir a desenvolver determinado tipo de psicopatologias e de patologias de ordem variada. E, portanto, nós vamos criando estes padrões. Como agradar aos outros, é um outro padrão adaptativo. Não sabermos dizer não, não sabemos colocar limites. A questão da dissociação, a questão da vergonha tóxica, tudo isso são padrões adaptativos que nos serviram para sobreviver a uma situação que para nós foi traumática. E, portanto, o trauma de desenvolvimento tem a ver com experiências repetidas de stress, de negligência, de rejeição, de imprevisibilidade, ou seja, de uma falta de sintonia emocional nas relações, com os principais cuidadores. Neste caso, a questão dos cuidadores primários. E, portanto, o trauma nem sempre decorre de acontecimentos extremos de abuso físico ou de violência. Por exemplo, uma criança pode crescer numa família aparentemente funcional e, mesmo assim, desenvolver um trauma de desenvolvimento, se as suas necessidades emocionais fundamentais não forem reconhecidas de uma forma consistente. Por exemplo, necessidades como sentir-se segura, sentir-se vista e compreendida emocionalmente, receber conforto quando está assustada ou ter espaço para expressar as suas emoções, não é? Ou outra coisa, como nós agora falamos muito, que é o desenvolver autonomia sem perder uma ligação afetiva. Então, quando estas necessidades não são satisfeitas de forma repetida, o sistema nervoso da criança vai se adaptar para sobreviver ao ambiente em que vive. E isto vai levar-nos, não é, a uma realidade que se vai prolongar no tempo, nos jovens adultos e em adultos. E obviamente que quando a criança não tem um ambiente propício, ela vai se quê? Ela vai se adaptar a essa realidade. Ela vai se adaptar a uma realidade onde não foi suficientemente protegida. Ela vai se adaptar a que as suas emoções não sejam acolhidas. Ela vai se adaptar que seja sempre feita uma crítica constante ou a ausência emocional dos cuidadores. Ou seja, o outro vai me amar se eu tiver determinado desempenho ou determinado comportamento. A consequência disto não é apenas uma memória traumática, é uma organização inteira da personalidade daquele indivíduo, daquela pessoa, nessa mesma adaptação. Então, o que é que nós observamos na vida adulta em prática clínica? Surgem dificuldades como a questão da baixa autoestima, a falta de compassividade e de compaixão consigo próprio, porque a compaixão é algo que nós trabalhamos reiteradamente e precisamos de a trabalhar. Problemas relacionais. É difícil relacionar com o outro porque não tenho os meus limites, eu não sei dizer que não, não sei estabelecer relações saudáveis. Uma ansiedade crónica. Temos o perfeccionismo, o medo da rejeição e muitas vezes a dificuldade em reconhecer quais é que são as minhas necessidades. Por exemplo, a pessoa pode dizer frequentemente algo do género: "Ah, não me lembro de nada particularmente de grave ter acontecido na minha infância, mas sinto que algo não está bem. Ou não me recordo não me recordo nada do que se passou, até aos meus 7, 8 anos." Isto é um sinal de que é preciso olhar para algo que a pessoa remeteu. Contudo, a pessoa vai ter determinada, às vezes, determinada sintomatologia que vai dizer que ocorreu esse trauma. E a grande maioria das vezes acaba, infelizmente, por vir a somatizar determinadas patologias relacionadas com estas experiências adversas essas experiências adversas da infância, esses traumas de desenvolvimento. Uma que está em cima da mesa e que os especialistas têm vindo a trabalhar, a desenvolver, etc., etc., tem sido a questão das doenças autoimunes, que está a escalar, a escalar. A nossa pergunta, a grande pergunta é, enquanto sociedade, é o que é que nós estamos a fazer para
melhorar a nossa qualidade de saúde mental e depois psicológica, física, emocional e por aí adiante. E o que se constata disto tudo é que todo o trauma é pré-verbal. Todo o trauma é antes de eu começar a poder me exprimir, a poder falar, a poder ter uma narrativa. Daí as relações precoces com os cuidadores moldarem o meu sistema nervoso. A minha maneira de caminhar, a minha maneira de olhar, se me agrada ou não um abraço, a minha maneira de confiar ou desconfiar do outro, a minha maneira de postura corporal, inclusive, vai-me dizer como é que foi a influência dessas relações precoces com os meus cuidadores primários e como é que isso afetou o meu sistema nervoso. Daí que o trabalho com a somática seja muitíssimo importante para nós trabalharmos estas dicotomias existentes. Isto porque pais que estão aí do outro lado, parando parênteses, todos nós temos traumas. Podemos ter uma excelente família, mas houve alturas em que as nossas necessidades nem sempre foram satisfeitas. E isto não tem implicação direta, hum, com aquilo que era expectável dos nossos cuidadores. Hum? O certo é que aquela atitude de um pai ou de uma mãe, para aquele filho, pode ter sido desregulador. Não é no sentido de nos culpabilizarmos, é no sentido de agilizarmos esforços e ferramentas para podermos depois ajudar os nossos filhos e, claro, a nós próprios. Então, a somática, com o Porges e com o Peter Levine, abriu aqui uma porta para se poder trabalhar isto, e com o Gabor Mato, claramente, para se poder trabalhar isto no corpo. E aí surge, então, o podermos trabalhar o movimento, a integração do movimento, para diminuirmos os níveis de cortisol, para diminuirmos a inflamação no corpo, para reestruturarmos e adotarmos uma nova postura. Todos nós sabemos que o cérebro do bebê nasce imaturo. Então, nos primeiros anos de vida, o sistema nervoso vai se desenvolver através da interação que aquela criança vai ter com os cuidadores. Ou seja, este processo é aquilo que nós chamamos em somática de corregulação. Nós precisamos do outro para nos corregularmos. Por isso é que os exercícios propostos, por exemplo, numa aula de somática, são em grupo e não resultam individualmente. Porquê? Porque não existe o processo de corregulação. Eu até os posso decorar todos e posso fazer todos. A questão está, não havendo um mecanismo de corregulação, o meu organismo, como está hum, excessivamente hiperativado ou hipoativado, não vai corresponder. Então não existe ligação segura. Quando existe ligação segura na infância, o cuidador responde às necessidades da criança, mostra essa disponibilidade emocional e o que é que o cérebro vai aprender? Eu estou seguro. As minhas emoções são aceitáveis. Eu posso confiar nos outros. Eu posso confiar em mim. Uma criança, um adolescente é desconfiada não é por acaso. É porque os cuidadores primários não responderam às necessidades daquela criança, barra adulto, e não mostraram disponibilidade emocional, muito menos proteção, não é? Então, o sistema nervoso vai aprender que não é seguro. Então, o sistema nervoso desenvolve maior flexibilidade para lidar com o stress. Ora, quando existe insegurança ou quando existe negligência emocional, sei lá, o cuidador ignorar emoções, o ser imprevisível, ora está bem disposto, ora está mal disposto, o dar afeto e a seguir dar uma palmada, ou seja, o cérebro da criança, o que vai aprender é que eu preciso estar alerta. As minhas necessidades incomodam. Eu não posso dizer isto à minha mãe que ela vai chorar. Eu não posso dizer aquilo à minha mãe porque ela se vai enervar. Eu não posso confiar nos outros. E mais grave do que isto, a criança vai sentir que algo está errado com ela. Então o sistema nervoso vai se adaptar para sobreviver. Adivinhem, estas adaptações tornam-se automáticas e na vida adulta permanece. E aí surgem aquilo que eu vos estava a falar há bocado dos padrões adaptativos. Os padrões adaptativos não são defeitos. Os padrões adaptativos são estratégias inteligentes que a criança desenvolveu para manter uma ligação de sobrevivência num ambiente difícil. Então, o problema vai surgir quando continuam ativos décadas depois e temos controle. A pessoa que tende a ser
controladora, cresceu num ambiente imprevisível. Não sabiam como é que os pais iam reagir, não sabe quando é que ia receber afeto, não sabe quando é que vai haver conflito. Então, o controlo é uma forma de a pessoa criar segurança. Na vida adulta, a pessoa vai ser perfeccionista, a pessoa vai ter dificuldade em delegar, a pessoa vai ter ansiedade perante os imprevistos e vai sentir um excesso de responsabilidade. E por trás do controle existe uma coisa que nós trabalhamos muito em somática, que é o medo. Porque a mensagem inconsciente que aquele adulto gravou em criança é: se eu controlar tudo, eu vou estar segura. Uma outra estratégia de sobrevivência do sistema nervoso é o evitamento. Quando eu expressar emoções que me geram dor, que me geram crítica, mas que me geram rejeição, o que é que a criança aprende? Vou-me afastar da experiência emocional. O que é que acontece em adulto? Eu não peço ajuda, eu evito conflitos, eu tenho medo da intimidade, eu isolo-me e eu crio um distanciamento emocional. Qual é aqui a mensagem inconsciente? Se eu não me envolver demasiado, eu não vou sofrer. Um outro aspecto de trauma de desenvolvimento é o people pleasing, ou seja, agradar aos outros. Então a criança aprende que a aceitação depende de corresponder às expectativas do outro, ou seja, que o amor é condicional. Na vida adulta, a pessoa não consegue dizer não, a pessoa tem uma necessidade constante de ser aprovada, a pessoa tem um excesso de empatia sem limites. E mais, sentimento de culpa porque não se consegue priorizar. Qual é que é aqui a mensagem inconsciente? Para ser amado, eu tenho que satisfazer os outros. Uma outra questão que surge no trauma de desenvolvimento é a dissociação. Quando a dor emocional é muito intensa para ser suportada, o cérebro vai criar uma distância da experiência. Para quê? Para criar um mecanismo de proteção, não é? A criança, na infância, pode ter tido que se desligar, fantasiar excessivamente e até parecer que estava no mundo da lua, ausente. O que é que acontece na vida adulta? A pessoa vem dizer: sinto uma sensação de vazio, tenho falhas de memória, sinto-me desconectado do corpo. Tenho dificuldade de identificar as minhas emoções. Quando se pede em somática, e agora? Como é que percepcionas essa emoção no corpo? A grande maioria das pessoas não sabe dizer como é que percepciona essa emoção no corpo. Porquê? Porque foi, como uma forma de proteção, aprendeu a dizer não vou sentir, porque sentir é sofrer. Então, qual é que é a mensagem consciente? É mais seguro não sentir. Um outro aspecto que também aparece neste trauma de desenvolvimento é a vergonha tóxica. Hum? Há algo de errado comigo. Quantos adultos me chegam em consulta, em curso, a dizer há alguma coisa que não funciona comigo, eu devo ter algum problema. Então, esta é a conclusão natural, porque é que um cérebro infantil, que é egocêntrico, coloca mesmo, interpreta a realidade a partir de si próprio. O que é que vai acontecer ao adulto? A vergonha tóxica no adulto. Autocrítica severa, não estou bem em lado nenhum, o síndrome do impostor, o medo intenso de falhar e a sensação de eu não mereço. Então a pessoa precisa de trabalhar a compassividade para consigo própria, compassionate inquiry, para criar estratégias para trabalhar a sua autocompaixão. Porque ela nós só conseguimos trabalhar a autocompaixão em correlação com o outro. Sozinhos não conseguimos. Então, esta vergonha tóxica é falta de autocompaixão. O sistema nervoso não consegue criar mecanismos para suscitar a autocompaixão. Então, qual é que é a mensagem inconsciente de uma vergonha tóxica? Se as pessoas me conhecerem verdadeiramente, vão rejeitar-me. Então, muito destes padrões que eu aqui mencionei têm a ver com a sobrevivência emocional da criança, que se vai despolutar depois no adulto. É preciso fazer trabalho terapêutico? Sim. E o trabalho terapêutico não é eliminar estas adaptações, mas é perceber quando é que surgiram, o que é que estava a tentar proteger e porque é que elas continuam a ser necessárias hoje. Porque quando nós falamos da cura do trauma de desenvolvimento, isto passa por desenvolver uma segurança relacional, uma consciência corporal, uma regulação emocional.
e uma relação compassiva comigo própria. O objetivo não é pagar o passado, é aumentar a minha liberdade de escolha no presente. Para quê? Para que as respostas automáticas de sobrevivência deixem de dirigir a minha vida. Hum? Daí haver uma tomada de consciência e poder trabalhar como é que isto fica no corpo, não é? Porque o bebê, quando nasce, ele vem dependente da corregulação. Ninguém que tem algum tipo de trauma de desenvolvimento consegue trabalhar a sua autocompaixão porque não existe corregulação. Não existe os pilares da corregulação, não é? Então o sistema nervoso percebe isto muito antes da pessoa entender. Ou seja, quando nós estamos a falar nisto, qual é que é a relação destes traumas de desenvolvimento e o impacto da infância, não é? E a falta de autocompaixão e de todos estes padrões adaptativos nas doenças autoimunes, por exemplo, que eu este queria trazer aqui um bocadinho à baila. Já vários estudos foram mencionando, mais do que um, há algumas meta-análises inclusive, em que relacionam a questão das doenças autoimunes com alguns processos adaptativos. Mais, um estudo recente relacionou a falta de autocompaixão que eu tenho comigo própria com as doenças autoimunes. Ah, e é um tema que está a ser abordado tanto pela psicologia como pela medicina, a ligação entre a mente e o corpo. Toda a gente já ouviu falar mais ou menos das doenças autoimunes, não é? Em que o sistema imunitário ataca por engano alguns tecidos do próprio organismo, não é? A esclerose múltipla, a artrite reumatoide, entre outras, não é? Muito mais da predisposição genética e dos fatores ambientais e das alterações hormonais, falamos aqui também, da ativação, da resposta, do sistema de resposta de stress, não é? E quanto maior for a ativação dos sistemas de resposta de stress, quanto mais forem os níveis elevados de cortisol, quanto maior for a inflamação sistémica, mais o sistema imunitário está desprotegido. Então, os neurocientistas chegaram a várias conclusões e uma delas foi que muitas das pessoas com doenças autoimunes têm um trauma de desenvolvimento associado. Por trás, nota-se um perfeccionismo elevado, um sentido excessivo de responsabilidade, a dificuldade de pedir ajuda, a tendência para ignorar os próprios limites, a autocrítica. É minha culpa, é a minha responsabilidade, correu mal porque, não é? Então a autocompaixão ajuda a mudar este padrão adaptativo. E a consciência corporal permite ter uma outra perspectiva sobre este padrão adaptativo. Apesar da falta de autocompaixão não ser considerada uma causa das doenças autoimunes, a autocrítica excessiva, o perfeccionismo excessivo, o stress crónico aumentam este sofrimento. Então, o ter as ferramentas para trabalhar a autocompassividade permite também diminuir o sofrimento físico e emocional, que depois vai impactar em tudo o resto, vai impactar em tudo o resto. E, portanto, quando falamos em trauma de desenvolvimento, quando falamos em infância, estamos a falar também, do que nos acontece hoje e dos sintomas que nós podemos ou não evidenciar. É preciso que cada vez mais nós façamos prevenção e não remediação, estando atentos para alguns sinais, trabalhando somaticamente o que é que o nosso corpo nos revela. E o nosso corpo vai nos falar. E vai nos falar através da nossa postura, através da lentidão ou não de um determinado movimento, a questão do levantar uma perna ou não com maior ou menor agilidade. Tudo isto nos vai falar da nossa história emocional. Os nossos padrões posturais, a nossa tensão muscular, a nossa respiração, a nossa coordenação motora vai nos dar feedback das muitas experiências traumáticas precoces, que são, grande maioria delas, pré-verbais. Muitas delas
restringem o nosso movimento, porque nos levou a um congelamento. O simples facto de eu não conseguir levantar o braço mais que X ângulo. Eu posso dizer que é de tendinite, seja do que for. A tendinite está associada ao quê? A uma tensão da ATM, temporomandibular, raiva, não é? Emoções congeladas. Então, se quisermos observar isso nos nossos filhos, é muito simples. Basta a gente observarmos as crianças a brincar. Como é que elas levantam a perna? Como é que elas correm, como é que elas se movimentam, como é que elas brincam. Então, o corpo dos adultos e das crianças dizem-nos se existe uma hipertonia, isto é, um excesso de tensão muscular, se existe uma hipotonia, uma redução do tónus muscular, se existe rigidez ou não, se há uma inibição motora, se há uma agitação constante, tudo isto nos vai falar de trauma de desenvolvimento. Hum? Esta era a pequena partilha que eu vos queria deixar aqui hoje.